professores e professoras do terceiro ano da rede, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de recuperação e aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Graciele Rocha Garcia, sou professora de língua portuguesa, e assim como vocês, eu sou professora da rede pública de São Paulo, tá? E já atuei em projetos de formação da EFAP. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos e hoje eu estou com uma blusa amarela, tá? Em nossa conversa hoje, tem como foco resgatar tudo que nós já viemos conversando em outros momentos sobre a importância, né, das aprendizagens que precisamos priorizar, a matriz de habilidades essenciais e também discutir hoje a sequência didática número 4 de língua portuguesa do Aprender Sempre, campanhas de conscientização, escrever para transformar. É uma sequência muito atual e os estudantes se deparam o tempo todo com textos desse gênero, né, desse campo de atuação, e a partir desse trabalho nós vamos realizar aí todo um movimento pensando no desenvolvimento das habilidades, quais habilidades que essa sequência nos permite desenvolver e mobilizar, ok? Vou compartilhar minha tela para que nós possamos avançar aí na nossa conversa. Bem, então, no primeiro momento, nós vamos retomar aqui o caminho através do qual vocês vão acessar a sequência didática 4 do Aprender Sempre. Então, esse link já vai direcionar vocês automaticamente para o site da EFAP, ok? É muito importante que vocês tenham esse material para tomarem nota, ou o caderno que vocês registrem aí, ok? Bem, então, esse movimento de hoje, né, nós faremos aqui os nossos primeiros 45 minutos, e a partir disso, vocês também farão o desdobramento na TPC. É muito importante, pessoal, que vocês tenham em mente o quanto os ajustes que são necessários acontecerem para que a sequência faça sentido para os estudantes de vocês, é importante, né, para que ela seja cada vez mais significativa e possa contribuir aí com a aprendizagem. Então, é essencial que vocês leiam toda a sequência com antecedência, que vocês possam planejar cada detalhe, pensando nos critérios que são necessários para a organização de cada proposta, a organização dos agrupamentos dos estudantes. Todos esses procedimentos são cruciais para o desenvolvimento do trabalho com a sua turma, ok? Então, prosseguindo para os objetivos do nosso encontro de hoje, vocês terão aí, primeiro momento que nós oportunizaremos que vocês conheçam a sequência didática 4, campanhas de conscientização, escrever para transformar, considerando o propósito comunicativo e o propósito didático. Nós também analisaremos algumas atividades propostas na sequência, a partir das habilidades que são envolvidas, e discutiremos encaminhamentos para o trabalho didático. Como eu disse, né, o eixo condutor dessa sequência didática são os textos de campanhas publicitárias de conscientização, os textos do campo da vida pública. Nós analisaremos duas aulas, uma que contempla a leitura e a outra que vai contemplar o planejamento de uma campanha proposta na sequência. A partir dessa leitura e análise da campanha, os estudantes conseguirão planejar sua própria campanha. E lembrando, né, o propósito comunicativo, então, é a elaboração e a divulgação de uma campanha de conscientização. Então, nesta transmissão, nós vamos fazer o exercício de pensar quais condições didáticas são necessárias para que essa proposta seja significativa para os nossos estudantes. Nossa agenda de hoje, ela prevê aí 3 momentos
No primeiro momento, nós vamos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista que serão exploradas aí na sequência didática 4. No segundo momento, nós buscaremos discutir a sequência didática 4 de língua portuguesa, pensando na lógica de organização das atividades e como algumas aulas serão aí analisadas de maneira mais aprofundada, ok? E, finalmente, no terceiro momento, nós teremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC de desdobramento que acontece aí com os demais professores também de terceiro ano. Vamos, então, dar início ao primeiro momento da nossa agenda, nosso encontro de hoje, em que nós conheceremos as habilidades essenciais que serão exploradas ao longo da sequência didática 4. Como vocês podem observar aí na tela, né, nesse e nos próximos slides, estão discriminadas as habilidades cujo desenvolvimento é potencializado por meio das condições didáticas oferecidas por vocês, professores. A partir dessas condições didáticas, e que os estudantes vão realizar as situações de aprendizagem. Então, eu não vou fazer a leitura de cada uma dessas habilidades, mas sim discutir um pouquinho com vocês aquelas que realmente dão todo um suporte aí para que o estudante consiga continuar aprendendo. Então, na aula 1, nós temos a presença de uma habilidade de anos anteriores, e isso demonstra para nós o quanto é importante, né, que nós possamos resgatar aí essas habilidades e garantir que elas se consolidem. Então, trata-se da habilidade do ensino fundamental, primeiro ao segundo ano, língua portuguesa 08, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da vida pública, fotolegendas, manchetes, leads de notícias, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Nós temos também a presença de uma habilidade de percurso, ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, de língua portuguesa 03, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Trata-se, então, de uma habilidade que precisa de mais de um ano para ser consolidada. E na aula 2, a habilidade do ensino fundamental do terceiro ano, de língua portuguesa 19A, ler e compreender anúncios, campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos do campo da vida pública, que promove uma exploração das características do gênero e o quanto isso é importante para que o estudante possa aprender a ler e escrever textos desse gênero. Avançando, na aula 3, nós vamos observar a habilidade do ensino fundamental do terceiro ano, 19B, compreender os efeitos de sentido de recursos de persuasão, como cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras em anúncios, campanhas publicitárias com elementos de convencimento, argumentação de conscientização, tudo isso é essencial, não é? Para a tarefa que os estudantes terão de produzir a campanha de conscientização para divulgar na escola. Ou seja, quanto mais eles compreenderem como esses textos se organizam e quais são os seus recursos estilísticos, melhor eles conseguirão produzi-los. E a articulação entre as habilidades fica visível ao longo das aulas, né? Então, por isso, nós encontramos na aula 4 uma habilidade que se refere ao estudante ser capaz de ler e compreender, percebendo os efeitos de sentido promovidos aí pelos elementos gráfico-visuais que estão presentes e a intencionalidade que existe por trás deles. Avançando, a aula 5 e 6, nós temos, né, essa habilidade do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa 04, que diz compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, que já foi explorada na aula 4, e a habilidade do ensino fundamental do terceiro ano de língua portuguesa 19A, ler e compreender anúncios, campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos do campo da vida pública, também presente na aula 2 e 4, e agora na aula 6. Já na aula 7, nós iniciamos o trabalho com a produção do texto, né? Então, vejam que a habilidade do ensino fundamental do segundo ano de língua portuguesa 18A diz planejar e produzir, em colaboração com colegas e com a ajuda do professor, textos para divulgação de eventos da escola ou da comunidade. Convite, propaganda, comunicado, carta, bilhete, convocação, utilizando linguagem persuasiva, elementos textuais visuais, que diz respeito ao tamanho da letra, layout, as imagens, considerando aí a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero, que é mobilizada tanto na aula 7 quanto na aula 8. Então, ela vai continuar também aparecendo nas próximas aulas, como nós veremos aqui no próximo slide. Novamente, né, o que está em foco nas aulas 9 e 10 é o trabalho com o planejamento do texto. Mas nessas aulas entra em jogo também a produção e a revisão da campanha que os estudantes estão produzindo. Então, as habilidades que nós observamos nos slides anteriores, relativas à compreensão leitora, elas são fundamentais, como nós já dissemos em outros encontros, para o processo de produção textual. Avançando, então agora, até aqui nós conhecemos as habilidades que são contempladas na sequência, nós nos debruçamos sobre elas para entender como trabalhar com a leitura, a escuta, a produção das campanhas publicitárias aí de conscientização. Agora chegou a hora de refletirmos sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. Então, por isso, no próximo momento do nosso encontro, nós faremos um exercício de analisar aí 2 atividades da sequência e identificar como, por meio delas, algumas habilidades são desenvolvidas. Como eu já mencionei anteriormente, a sequência didática Campanhas de Conscientização, Escrever para Transformar, ela tem objetivos do ponto de vista didático. Os estudantes são convidados a ler, analisar essas campanhas de conscientização e produzir essa campanha, né? Nós temos aí uma oportunidade de possibilitar momentos de leitura, análise dessas campanhas, para que os estudantes possam ser repertoriados e, assim, garantir as condições para a produção da campanha, que é o propósito comunicativo da sequência. Então, nesse caso, o desafio é uma produção de autoria. Analisar essas diferentes campanhas publicitárias, o contexto que elas são produzidas, vai ajudar muito os estudantes a entenderem essa função, como elas se organizam, e, além disso, para a produção de uma campanha, é necessário definir e retomar, né, durante todo o trabalho, o contexto de produção. Qual será o slogan utilizado? Qual será a imagem? Qual será a forma de divulgação dessa campanha? Né? Com certeza vocês têm aí na escola alguns caminhos para isso, né? E é possível planejar tudo isso no desdobramento que vocês farão, ok? Bom, sobre isso, né, nós vamos tratar hoje, né, como favorecer esse desenvolvimento, a ampliação das capacidades tanto de leitura quanto de produção de texto, a partir da situação proposta aí na sequência didática 4, né? Então, o propósito comunicativo, né, reiterando, é produzir uma campanha de conscientização e compartilhar com a comunidade escolar. Então, é preciso que nós reflitamos aí sobre qual será a campanha, né? Como será essa campanha? Vamos lá. Bem, conhecendo e analisando algumas atividades da sequência.
Nós vamos conhecer as atividades da sequência como um todo, o encadeamento dessas 10 aulas, e depois analisaremos 2 aulas de forma mais detalhada. Bem, a aula 1 é o começo da conversa, né? É um momento que já se faz necessário compartilhar esse propósito comunicativo com os estudantes e dizer, né, cada decisão, né, conversar com eles para a tomada de cada decisão ao longo desse trabalho. Para isso, né, num primeiro momento, os estudantes vão ouvir a leitura de uma notícia sobre as ações e campanhas de solidariedade em tempos de pandemia. E a atividade 2, dentro da aula 1, eles vão completar um quadro que traz os problemas enfrentados durante a pandemia, né, escrevendo as ações e as campanhas que estão sendo realizadas para resolvê-los. É uma oportunidade dos estudantes localizarem aí informações explícitas ao longo desse trabalho. Na aula 2, os estudantes vão, então, aprendendo a ler textos publicitários, né, o nome da aula 2, e na atividade 1, os estudantes farão a leitura de cartazes de campanhas de conscientização e vão discutir aí com os colegas sobre eles. Posteriormente, na atividade 2, essa análise continua e os estudantes vão responder perguntas sobre as campanhas, né? Para quem elas foram produzidas, para quê, onde elas circulam, quais as características. Na aula 3, ler para compreender, nós temos aí um momento que os estudantes vão ler mais campanhas de conscientização, né? Então, nós teremos ali uma campanha de vacinação, a outra campanha que trata do uso de cadeirinhas por crianças no carro, e uma terceira campanha que é uma mobilização de todos pela educação. Na atividade 2, os estudantes vão refletir sobre os elementos que são empregados em cada uma das campanhas presentes ali na atividade 1, e na atividade 3, para um registro sobre as conclusões da turma, sobre a tarefa que foi realizada, de analisar essas campanhas. A aula 3 será analisada de forma mais detalhada nos próximos momentos, tá bom, pessoal? E nas condições didáticas que nós precisamos garantir para que as habilidades sejam mobilizadas aí, desenvolvidas. Aula 4, entendendo o sentido das campanhas. Então, a atividade 1, ela oportuniza aí que os estudantes leiam campanhas diferentes sobre a preservação do meio ambiente, analisando as mensagens de cada uma, a imagem, as cores, e tem o item A, em que eles vão identificar as semelhanças que existem aí entre essas campanhas, e no item B, eles vão refletir sobre o poder de persuasão de cada campanha, né, como cada uma delas está realmente cumprindo o seu papel de conscientizar, de convencer o interlocutor. Hein? Avançando, na aula 5, decifrando a mensagem e criando textos, né? Então, essa aula, né, ela tem dentro da atividade 1, a proposta de que os estudantes em duplas analisem as imagens extraídas de campanhas e escrevam mensagens, né, que cada campanha precisaria transmitir ao público. Na aula 6, campanha para a vacina contra a Covid-19. Então, os estudantes farão a leitura de uma notícia que está no jornal do Joca sobre a campanha de conscientização, farão anotações sobre as principais informações da notícia, e na atividade 2 acontecerá a roda de conversa sobre essa campanha de conscientização para a vacinação contra a Covid e um registro dessa discussão. Sobre a aula 6, professores, é importante destacar que a notícia que está presente no material, ela é de 2020, quando os testes com a vacina da Covid estavam sendo realizados ainda, né? Estávamos bem no início desse processo. Então, é uma notícia que, para ser lida, ela precisa ser bem contextualizada, ok? É importante também que vocês busquem uma notícia mais atual sobre essa campanha de vacinação,
as pessoas que ainda se recusam a se vacinar, né? E aí pensar na possibilidade de discutir sobre a elaboração de uma campanha de conscientização, pensando nesse público que ainda se recusa a se vacinar, ou ainda, tá, pensar aí em uma campanha que considerem importante no contexto da escola em que vocês atuam, ok? A aula 7 traz o momento do planejamento, como vocês podem observar, né? É hora de planejar nossa campanha. Os estudantes vão analisar os elementos verbais e não verbais de uma campanha de conscientização, né? Percebendo aí o papel de cada um desses elementos. E na aula 8, aliás, na atividade 2, ainda na aula 7, eles farão o planejamento de uma campanha para conscientização sobre a importância da vacinação, baseando-se aí num roteiro, né? E na aula 8 é onde a produção acontece de fato, né? A primeira versão da produção dessa campanha. Na aula 7, né, os estudantes, junto com vocês, farão aí o planejamento, né, para que essa primeira versão seja produzida, né, e depois ela vai ser revisada. Tem um quadro que vocês vão observar ali que vai auxiliar essa análise, né, aliás, esse planejamento, né, tornando-se aí um apoio para os estudantes conseguirem, né. É uma aula que ela traz, né, a leitura e a produção de maneira interligada, vocês vão observar isso de maneira mais pontual no próximo slide nos próximos slides que nós vamos analisar essa aula. Então, é fundamental, tá, gente, retomar aí que a campanha de vacinação naquele momento de 2020, que está lá na aula 6, né, a notícia, ela traz o contexto daquele momento e que neste momento, em 2022, talvez faça sentido enfocar aí a produção da campanha com a turma, né, com relação ao público, né, a atingir aquelas pessoas que ainda se recusam a se vacinar, ok? Vamos, então, continuar aqui, né, os estudantes vão precisar, né, professores e professoras, pensar, né, sobre por que essas campanhas são feitas, né, quais decisões e necessidades estão por trás da organização das temáticas, das campanhas, esses recursos, por que eles são utilizados, né, tamanho de letra, enfim, logo nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Bem, aula 9, né, é hora de revisar o cartaz, então é o momento que eles fazem a revisão dessa primeira versão, a partir de um quadro de critérios que auxilia essa análise, e vão produzir a versão final do cartaz da campanha. E a aula 10 é o lançamento da campanha, de fato. Né? A atividade 1 é o momento de expor os cartazes produzidos, né? Afixando-os pela escola, respondendo perguntas aí sobre o público-alvo que será alcançado, sobre a importância da campanha. E a atividade 2 é o momento de conversar sobre as formas de ampliar a campanha e registrar aí o que foi discutido. Bem, agora nós iremos analisar a aula 3, que vocês podem observar, ela traz aí já uma campanha para ser analisada, né? Então, ela pede que, aula 3, ler para compreender. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler 3 campanhas e entender melhor quais recursos são usados nesse tipo de texto para atingir sua finalidade. Faça a leitura das campanhas abaixo. Então, campanha vacinação. Olha, observem aí as imagens, o que está compondo essa imagem, né? Quem são, né, os personagens que estão presentes nessa imagem? As cores, né, o texto que está presente. E o texto 2, né, a campanha 2, então, olha só tem um lugar seguro para as crianças. Aliás, só tem um lugar seguro para as crianças dentro de um carro.
a cadeirinha. Olhem a cor, o tamanho das letras que foi escolhido aí, né? Por que que o tamanho da letra é maior em alguns pontos, né? E essa cor, qual a intenção, né? Ao produzir essa campanha de utilizar essa cor. E, por fim, o texto 3, né? Para a educação melhorar, todos devem participar. Mobilização social pela educação. Olhem, como que está a expressão dos personagens que aparecem aí nessa imagem dessa campanha, né? Quem pode ter organizado essa campanha? Enfim, essas e outras questões, né, já vem aqui na atividade 2 da aula 3, para que vocês possam explorar com os estudantes. É muito importante discutir, né, e ouvir o que os estudantes trazem, para que, a partir do que eles forem apontando, vocês possam problematizar e levá-los a compreender aí, de fato, né, o que está em jogo na organização desses textos. Então, a atividade 2, após a leitura, reflita com seu grupo e sua professora sobre as perguntas. Qual é a mensagem transmitida pela imagem no texto 1? É possível identificar quais pessoas serão vacinadas? O que o faz pensar isso? Caso, né, voltando aqui, né, quais pessoas serão vacinadas? Né? Olhem só, pela imagem nós temos pessoas de todas as idades, não é mesmo? E na questão B, né, quais palavras estão em destaque no texto 2? Por que essas letras estão maiores? A cor do fundo sugere algo ao leitor? Lembram? Olhem, o amarelo, ele representa uma atenção aí, talvez, né? Talvez os estudantes tragam esse ponto de vista aí para a discussão, né? Se eles não trouxerem, nós precisamos também possibilitar análises que nos levem a ampliar essa maneira de observar as campanhas, né? E, por fim, a questão 3, né? Quantas cores diferentes foram usadas para escrever o texto 3? Qual é a relação dessas cores com a campanha? Observe a expressão das crianças desenhadas e pense na relação entre elas e o objetivo da mensagem. Vejam, a expressão das crianças da campanha é uma expressão de atenção, eles estão, assim, felizes, né, realizados ali, aparentemente, aprendendo. Então, são questões que podem surgir aí. Caso não surjam, vocês podem lançar outros questionamentos para que os estudantes possam aprofundar essa análise, ok? E, por fim, né, a atividade 3, dentro da aula 3, após toda essa reflexão, é realizado o registro dessa análise realizada com a turma. É importante que os estudantes, né, consigam analisar, né, os assuntos, a estrutura, os recursos estilísticos e os objetivos por trás de cada uma campanha, né, e das campanhas como um todo, né, qual o objetivo. Então, nós temos as habilidades que estão presentes aí nessa aula, né? Vocês observam, né, a habilidade do ensino fundamental do 3º ano de língua portuguesa, 19B, compreender os efeitos de sentido de recursos de persuasão, como cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras, em anúncios, campanhas publicitárias, como elementos de convencimento, argumentação, conscientização. É durante a análise dessas 3 campanhas que essas habilidades vão sendo mobilizadas. Então, é muito importante que, como eu disse, a partir do que os estudantes demonstram compreender, vocês problematizem a análise com questões que possibilitem que eles percebam, né, o porquê da escolha das cores, porquê da escolha do tipo de letra, das imagens, das palavras, ou seja, eles possam perceber que há uma razão, tanto para a estrutura da campanha, quanto para a escolha dos recursos estilísticos, que é o que está posto aí na habilidade do 1º ao 5º ano, língua portuguesa 04, compreender na leitura de textos multissemióticos
o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais. Então, isso tudo, com certeza, impacta na maneira como o interlocutor recebe essa campanha, né? Como eles lidam com isso, né? Essas questões que estão presentes na atividade 2 da aula 3, elas contribuem para essas reflexões e, no decorrer desse movimento, né, desse processo, é que as habilidades vão sendo mobilizadas e, consequentemente, desenvolvidas. Bom, nós vamos seguir com nossa análise, conhecendo mais uma aula. Agora, a aula 7, é hora de planejar a nossa campanha. Então, vocês vão observar, né, nesta aula, você e sua dupla irão começar o plano da campanha de conscientização para a vacina contra a Covid-19. Antes de começarmos a planejar, vamos rever alguns pontos importantes, observando a campanha abaixo. Conversem sobre as seguintes perguntas. Então, vem logo na sequência, né, essa campanha, para que os estudantes possam analisar juntamente com você, professor, você, professora. Então, vejam, queimadas e coronavírus, uma combinação que pode matar. Queimada é crime ambiental. Então, a partir da análise dessa campanha, né, as questões vão surgindo, né? Qual é o tema dessa campanha? Qual é o objetivo? Quem seria o autor dessa campanha? Dá para a gente saber? Olha, o que aparece ali embaixo, a gente observa em que quem produziu essa campanha, né? Aquelas informações no rodapé aqui, ó, né? A Prefeitura de Paraupebas, né? Que produziu essa campanha, e ela tem o objetivo de conscientizar a população sobre o risco das queimadas junto aí com o coronavírus, né? E para quem se destina essa campanha? Olha, a cor que aparece no fundo, fogo, né? Um vermelho, a fumaça, a pessoa com a máscara e ainda assim com a mão, tudo isso precisa ser discutido, né? Então, se destina a quem? Né? Para todos, né? Aquelas pessoas que vão sofrer aí com as consequências. E qual é a frase principal, né? Que essa frase principal também chamada de slogan, que vemos na imagem escolhida. Há algum texto complementar? Qual? Então, a gente observa que existem números para denunciar, existem aí contatos de WhatsApp, não é? E depois, onde essa campanha pode ser divulgada? Vejam, pode ser um cartaz que vai ficar fixo num lugar público, mas também pode circular nas redes sociais, não pode? Isso também dá pistas de como a campanha que os estudantes vão produzir ao longo da sequência 4 pode também ser divulgada, né? E aí, quais cores foram usadas para chamar a atenção do público? Enfim, tudo isso para ampliar o olhar. A partir disso, esse quadro vem apoiar o planejamento. Então, agora é hora de pensar na sua própria campanha. Façam o planejamento preenchendo o quadro abaixo com o que decidiram em dupla, né? Então, qual vai ser o tema da campanha, o objetivo, para quem ela se destina, qual será o slogan, a imagem que será usada, o texto complementar, qual será a forma de divulgação, qual será o layout, que é o tipo de letra, as cores, enfim. Né? Esse quadro, ele vem apoiar aí essa tomada de decisões durante o planejamento da campanha da turma, né? As atividades anteriores, como eu disse, elas dão condições para que os estudantes discutam os propósitos, né, das diferentes campanhas, ampliando cada vez mais a compreensão, tanto no sentido do conteúdo, quanto sobre a forma, que são as características do gênero. Durante a organização aí da sequência, né, os estudantes são convidados a analisar aí se já ouviram campanhas, se eles sabem como e por que elas são feitas, quais decisões e necessidades estão por trás, né, dessas temáticas. E, mais uma vez, né, a notícia do jornal do Joca, lá na atividade da aula 6, ela precisa ser muito bem contextualizada, ou vocês podem trazer uma notícia mais atual,
para que a campanha da turma seja produzida a partir dessa notícia discutida, né? Porque essa notícia da aula 6, ela será retomada para que os estudantes possam localizar as informações e tomar notas para esse planejamento, né? Assim, é importante que a compreensão do sentido, do propósito de cada uma das campanhas anteriores vai auxiliar o planejamento dessa produção de autoria que os estudantes precisam realizar, né? Não é uma situação de criatividade, como nós podemos analisar, né? É um processo de leitura e escrita e de discussão, né, que precisa considerar como esses textos são organizados, como eles são produzidos, os elementos que compõem esses textos. Então, é fundamental que tudo isso seja assegurado para que a finalidade da campanha seja alcançada, né? E isso é muito importante para que os estudantes não percam de vista os parâmetros da situação comunicativa que está em jogo e que foi discutido já no início da sequência, né, que é o propósito comunicativo de produzir uma campanha, ok? Avançando, essa habilidade que está aí em jogo, né, a gente percebe o quanto ela é mobilizada ao longo desse processo, né? E esse processo, professor, professora, né, só faz sentido quando nós possibilitamos aos estudantes atuar aí como leitores e escritores, né, quando a gente oportuniza que eles reflitam sobre o que está em jogo ao planejar essa campanha, né, o que eles precisam possibilitar, né, o texto precisa ser lido de maneira rápida, né, ele precisa causar um impacto, então, essa linguagem precisa ser persuasiva, essas discussões, elas precisam ser sistematizadas com os estudantes ao longo das discussões, né, do planejamento e dessa produção, né? Os estudantes vão planejar o conteúdo temático, pesquisando as informações para veicular na campanha, e também a forma como eles vão organizar essas informações, tá? E esse planejamento acontece quanto mais referências os estudantes tiverem para alimentar esse conteúdo temático e referências sobre as características do gênero. Quando eles vão lendo e realizando inferências, eles conseguem atribuir sentido, e isso possibilita a realização do planejamento. Então, a natureza das questões que serão realizadas durante a leitura é fundamental para que esse objetivo seja alcançado. É possível que vocês tragam outras leituras, bem, professores, como fonte de informação, é possível que tudo isso, de maneira articulada, contribua para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Então, essa situação comunicativa que está em jogo, e esse movimento de conversa, esses elementos que eu utilizo para produzir a campanha, é que vão garantir o desenvolvimento da habilidade e também dará sentido aí às propostas de leitura e produção de texto para os estudantes, tá bem? Então, como foi discutido até o momento, né, para planejar e produzir, eu preciso compreender, além de considerar a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então, essa leitura colaborativa que acontece anteriormente, a discussão sobre os propósitos, mais uma vez, eu digo que é fundamental e, sobretudo, os estudantes atuam como leitores e escritores genuínos. Assim, nós contribuímos, de fato, no desenvolvimento da habilidade que está presente aí na tela. Bem? E por que a aula 3 e 7, né? Como vocês podem observar, o processo de ensino-aprendizagem, ele é orientado por eixos que tornam o trabalho com as habilidades mais orgânico, né? Isso dá um contorno aí para as atividades e isso faz sentido para os estudantes, né? Então, dentro do primeiro bimestre, nós buscamos articular, né, a leitura e a escrita. Lembram-se? Nós já discutimos isso também em sequências anteriores, né? Lá na sequência 1, eles tinham o propósito de produzir uma carta de agradecimento, na sequência 2, a produção de um livro de receitas, na sequência 3, o podcast das fábulas, e à medida que as situações de leitura foram acontecendo, os estudantes tiveram mais referenciais para produzir
para alcançar aí o objetivo da sequência, né? Esse propósito comunicativo foi sendo construído. Bem, então, professores, é muito importante que vocês pensem nos saberes da sua turma, quais ajustes são necessários para que a sequência faça sentido para eles, como desafiar os estudantes de vocês. Vocês trazem propostas excelentes ao longo do trabalho, e o papel de cada um de vocês tem sido essencial para que os nossos estudantes continuem aprendendo. Agora, nós vamos nos encaminhar para o terceiro e último momento do nosso encontro, onde nós trazemos, né, sugestões das atividades que vocês vão desenvolver na ATPC como desdobramento aí dessa nossa conversa, ok? Vamos lá, então. Então, é importante vocês recuperarem agora, que vocês possam discutir aí como acompanhar essas aprendizagens, né? Sobretudo que vocês estudem a sequência aí 4, para que vocês possam tomar nota, realizar esse planejamento de maneira mais ajustada às necessidades da sua turma, e vocês possam sempre planejar aí as atividades levando em consideração, né, o material do Aprender Sempre e pensando em metodologias que possibilitem aí que os estudantes tenham um desempenho que eles possam ser desafiados a ir além, que eles consigam avançar e que vocês possam já encaminhar, né, ao longo da sequência desse estudo aí da ATPC agora na escola, o ajuste do propósito comunicativo ao contexto da escola, revisitar os caminhos pelos quais esse trabalho pode ser divulgado, como vocês podem compartilhar com a comunidade, se através de rede social, né, grupo de WhatsApp, se os estudantes podem veicular essa campanha por meio de cartazes produzidos, se eles podem gravar áudios ou vídeos, trazendo aí também mais impacto para a comunidade, mas destacando, né, que essas questões precisam ser discutidas com a turma de maneira coletiva, né, como ao longo de toda a sequência vocês foram oportunizando. Assim, eu desejo a vocês uma excelente ATPC, de desdobramento, e dizer que muito prazeroso estar com vocês neste momento de estudo, que vocês possam realmente organizar o trabalho, né, que esse momento possa apoiá-los nesse sentido, ok? Então, só sistematizando a formação, né, então nós analisamos aí 2 aulas, discutimos sobre a aplicação da atividade e buscamos compreender a importância do trabalho com a leitura e a escrita de forma integrada. Eu gostaria de compartilhar aqui a tela para ir me despedindo de vocês, dizer que planejar esse trabalho é algo fundamental para que os nossos estudantes possam seguir avançando. Vocês tenham um excelente trabalho e que vocês levem em consideração os critérios que nós discutimos aí para nortear também o acompanhamento dessas aprendizagens dos estudantes, né? Todos conseguiram compreender o que é uma campanha de conscientização, né? Esse planejamento, ele levou em consideração os elementos composicionais, o propósito da campanha, enfim, a situação comunicativa, ela foi, de fato, alcançada? Enfim, professores, um forte abraço a todos, um excelente ATPC e até a próxima.